Bom dia, queridas crianças. Vamos agora com o nosso livrinho de história, nossa outra videoaula, onde iremos abordar o conteúdo do Reino Unido ao Império e depois sobre a independência, né? Independência do nosso país, independência do Brasil, tá certo? Então, vamos lá acompanhando com a tia. Esse conteúdinho aqui você pode estar encontrando no nosso livro de história, né? Na página 142. Bom, então vamos lá. É do Reino Unido ao Império, né? No século XIX, tropas francesas, né? Invadiram Portugal. E a comando de quem essas tropas? Era a comando de Napoleão Bonaparte, tá certo? Gente, não esqueçam esse nome que ele não tem aqui no nosso livro. Né, Napoleão Bonaparte, né, juntamente com suas tropas francesas, vieram invadir Portugal. Devido a essa invasão, né, realizada por Napoleão Bonaparte, a família real, né, as pessoas ricas, né, de Portugal naquela época, eles se mudaram para cá, para o Brasil. Eles vieram morar aqui. Isso em 1508. E sendo assim, a sede do governo, né, da metrópole agora foi transferida de Portugal, né? Como eles moravam em Portugal, a corte portuguesa, a família real, né? As pessoas mais ricas, né, daquela época. Então, a família real, em 1808, ela se mudou, né? Ela saiu de Portugal e veio aqui para a cidade de Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Isso por quê? Porque a França, né, as tropas francesas, né, o país, né, da França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiram lá Portugal. E eles, para não ficar sendo submissos, vieram para cá, para a colônia de Portugal, que no caso era nossas terras hoje, né, Brasil. Então, com a vinda da família real, vieram muitos funcionários da corte, né, as pessoas, os ministros, conselheiros e juízes. Tá certo? E todo o trabalho braçal continuou ainda sendo realizado pelos escravos, as pessoas que vieram da África para prestar serviço aqui, tá certo? Ser escravos. E esse processo, gente, essa vinda da família real em 1808 de Portugal para cá, para o Brasil, devido às invasões de Napoleão Bonaparte, ela recebeu o nome de transmigração da família real, certo? Não esqueçam. Transmigração da família real. Então, a mando do rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal na época? Dom João, certo? Era o rei de Portugal, certo? Foi Dom João que mandou eles irem para cá. E quando eles chegaram aqui, tia, onde que eles iriam morar? Gente, quando eles chegaram aqui, a corte portuguesa já veio organizada, trazendo consigo selos, tá certo? Ela trouxe um selo. E esse selo, né, nessa plaquinha, ela era colocada na porta da casa das pessoas. E quando esse selo era colocado, né, automaticamente aquela família, ela tinha que sair daquela casa, desocupar. E as pessoas da corte portuguesa que iam morar lá naquela casa. E interessante, ninguém podia contestar, ninguém podia dizer nada. Os habitantes da residência apenas tinham que se retirar. E isso, gente, foi na transmigração da família real. A vinda da família real de Portugal para morar aqui no Brasil. Né? O príncipe regente governava Portugal. Ele, na verdade, Dom João, ele era príncipe regente. Por quê? Porque ele estava governando ali, ele não tinha assumido completamente assim, não era príncipe mesmo, né, imperador, ele era príncipe regente. Regente é porque quem governava era a sua mãe, né, Dona Maria I. Só que ela havia perdido o sentido, né, o nosso livro coloca até a palavra louca, ela havia ficado louca. Quando a pessoa perde o sentido, não tem condição nenhuma mais dela administrar nada. Então, como ela não tinha condições de administrar, quem ficou administrando como príncipe regente, né, por enquanto, foi Dom João. Ele ficou governando, tá certo? Então, nesse período, ele veio para onde? Ele veio também, né? Ele que estava governando Portugal veio também para cá, para o Brasil. E aí ficou também governando aqui, né, a colônia, né, que era a colônia. E devido à família real ter vindo para cá, para o Brasil, né, o que foi que ela fez? Ela, enquanto estava aqui, ela tirou essa palavra colônia, né? Nós que éramos colônias, dependíamos, eram explorados, né, por Portugal, ela tirou e colocou a categoria de Reino Unido, né? E colocou a palavrinha Reino Unido de Portugal. Correto? Por quê? Porque agora estávamos vivendo tudo aqui
né, nas novas terras descobertas, que era o Brasil. Então, por isso essa categoria de nome, ela acabou, né, extinguiu, quer dizer, entrou em extinção, né, deixou de existir a palavra colônia. Nós antes éramos colônia. Agora, com a vinda da família real para cá, acabou com essa palavra colônia. Não, nós não moramos em uma colônia, né? Olha como eles são espertos. É Reino Unido de Portugal, quer dizer, a junção do Brasil, né, aqui com Portugal, eles que estavam ocupando as nossas terras. Então, iniciava-se, portanto, a época em que vivemos junto ao rei de Portugal, né, podendo Dom João observar muitas necessidades aqui, mas infelizmente, gente, eles não tinham esse interesse, o interesse era em evoluir Portugal, não as nossas terras aqui, o Brasil. Então, logo, gente, em seguida, Dona Maria I, ela veio a falecer. E naquela época era assim, o governo, né, o trono, ele passava de pai para filho. Então, com o falecimento da sua mãe, quem teria que assumir? O seu filho, que no caso estava sendo o príncipe regente, Dom João. Então, ele teve que assumir, né, o reino de Portugal, com o título de Dom João VI. Certo, gente? Então, no início, quando a sua mãe ainda era viva, só que ela perdeu o sentido, ela ficou louca. Né? Quando ela ficou louca, perdeu o sentido, não tinha como governar. Então, ficou o seu filho Dom João, só Dom João, porque ele era príncipe regente. Só após o falecimento da sua mãe é que ele realmente é coroado, né? E recebeu, né, o título de Dom João VI. Então, depois que as tropas napoleônicas, né, gente, passado algum tempo, elas voltaram para Portugal, né? E as tropas napoleônicas, né, Napoleão Bonaparte, ele voltou para a França. Quando ele voltou para a França, ele desocupou Portugal, deixou Portugalzinho lá sem ninguém. E aí, com isso, a família real, que estava aqui no Brasil, voltou com toda a sua corte novamente para Portugal. E quando ela volta, né, tinha que ir também, claro, né, o imperador, né, que era Dom João VI, ele foi. E aí, como é que nós vamos fazer? Dom João tinha que retornar para Portugal para ajeitar lá as coisas que estavam tudo bagunçadas. Então, assim, gente, acontecendo, ele deixou aqui no Brasil o filho dele, né, como príncipe regente, chamado de Dom Pedro. Então, preste atenção. Dona Maria I, né, aí logo tinha seu filho, que era Dom João, e depois de Dom João tinha Dom Pedro. Para você ver como naquela época, não é como hoje. Agora, esse ano, por exemplo, nós estamos no período que, gente? Eleitoral. Período, né, de política, né? De 4 em 4 anos ocorrem as eleições. Nós estamos no período assim. Nós vemos hoje no período chamado o quê? República. Onde nós, não esqueçam, questão da nossa avaliação, das nossas atividades. Nós vemos em um período republicano, nós vemos na república, onde nós, população, a partir de 18 anos, nós cidadãos, somos obrigados a tirar um título, né, um documento, um título eleitoral, no cartório eleitoral, que vai nos dar o direito ao voto. É esse direito que nós vamos escolher, né, por meio do voto direto e secreto, nas eleições, os representantes, né, no caso do nosso município, do nosso país. Então, não esqueçam esse detalhe. Então, Dom João, voltando aqui, ele, né, Dom Pedro, que era filho de Dom João, ficou como príncipe regente aqui no Brasil, né? Agora, colônia, né? E nossa história, ela passou, portanto, a tomar novos rumos, né? Com a saída da família real, certo? Como a gente pode estar vendo. E iniciando agora, com a família real voltando para Portugal, um período aqui no Brasil chamado de Brasil Império. Tá certo? Então, a volta da família real, né, iniciou-se aqui o nome, né, o quê? O Brasil Império, né? Poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal, tá certo, gente? Então, vamos observando direitinho, depois vocês realizam a leitura novamente. Agora, o nosso próximo conteúdo é sobre a independência do nosso país, né? Após o retorno da família real, né, o Brasil continuou como sendo, né, um Reino Unido de Portugal, né, porque Dom João VI foi, mas deixou o seu filho, que no caso como príncipe regente, Dom Pedro, né. Ficamos aqui ainda como Reino Unido ainda por mais 15 anos, tá certo, gente? Então, preste atenção. Os políticos portugueses pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Para você ver. Que nós fôssemos o quê? Totalmente dependente dele, eles vinham aqui só pegar as riquezas, né?
e voltassem para lá. Então, governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro, no caso que era Dom Pedro I, né? Nós sabemos que Dom João teve que voltar com a corte portuguesa quando Napoleão Bonaparte voltou para a França. Quando ele voltou, ele deixou o seu filho aqui no Reino Unido de Portugal ainda por 15 anos. Mas o que eles queriam mesmo era que aqui fosse, né, colônia, né? Então, os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil e ele atendeu ao pedido, tá certo? Pediram, né, que ele tinha que ficar aqui, as pessoas, né, da corte dele, o pai dele, juntamente com os ministros, juízes, só pedindo o tempo todo para Dom Pedro ficar. Dom Pedro não queria, ele queria ir juntamente com a sua família, né? Ele sabia que não ia ser tão fácil governar assim, né? Uma terra nova que estava sendo descoberta, que estava tendo muitos conflitos, todo mundo, né, querendo apossar-se. Mas só que em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, ele realmente, né, de tantas pessoas pedirem, ele disse essa frasezinha. Olha o que ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Aí ele realmente deu o seu sim, dizendo que iria ficar. Seu pai poderia ir tranquilo voltar para Portugal, né? E esse dia, devido a essas palavras assim, né, pronunciadas por ele, depois de muito insistir as pessoas, ficou conhecido como o Dia do Fico, certo? Então, 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido na história, né, historicamente como o Dia do Fico, porque foi o dia em que realmente Dom Pedro, filho de Dom João, resolveu ficar realmente aqui no Brasil administrando. E aí ficou por mais 15 anos, tá certo? Então, nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal, né? E mesmo aqui muitas campanhas, pessoas muito revoltadas, querendo realmente aproveitar e ficar não depender mais de Portugal, ficar independente. E cada vez mais as pessoas se irritavam com as ordens que vinham de Portugal. Porque quem estava aqui, o seu filho, mas tinha que obedecer, né, as coisas que vinham de Portugal. E então, gente, no dia, olha aqui essa data que é interessante, observe. No dia 7 de setembro, né, ele ficou em janeiro. Olha, em setembro de 1822, né, no mesmo ano, o imperador retornava de Santos, né, ele estava voltando de viagem, quando a sua esposa, né, a imperatriz, a dona Leopoldina, ela deu-lhe a notícia de que Portugal, né, que seu pai lá em Portugal, haviam anulado várias de suas medidas aqui no Brasil. Poxa, se era ele que estava governando, ele se sentiu o quê? Traído, né, muito contrariado. Então, nesse instante, Dom Pedro, né, deu grito do Ipiranga, né? Ele ergueu a sua espada, como você pode estar observando aí na imagem, né? Naquela época, montada nas suas cavalarias, né? Montada em cavalos, ergueu a sua espada e disse: independência ou morte. Então, nesse 7 de setembro, que ainda hoje nós comemoramos, tem um desfile para lembrarmos, foi a data, né, da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, onde o Brasil era para ter, né, entre aspas, totalmente sido independente, né, se libertasse de Portugal, porque nós sabemos que mesmo assim ainda continuamos por alguns anos, né, submissos, né, dependentes de Portugal. Então, as margens, presta atenção, as margens do Riacho Ipiranga, né, Dom Pedro, ele não deu esse grito de independência ou morte, não foi por ele ser bonzinho, estava querendo evoluir aqui nós, né, o nosso país, não. Foi porque ele se viu que ele ficou chateado, ficou por ter sido contrariado pelo governo de Portugal, né, por ter anulado várias de suas medidas aqui no Brasil. Então, ele se sentiu o quê? Como é que eu tô administrando e vem alguém e desmancha o que eu fiz ou coloca uma outra ordem, né? Então, ele, por isso, chateado no lugar mesmo que estava, às margens do Riacho Ipiranga, ele, 7 de setembro de 1822, ele deu o grito da independência, né? Nós nos tornamos independentes de Portugal. Então, esse momento ele ficou conhecido como Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, certo? Não esqueçam. As margens do Riacho Ipiranga. Por isso que o nome é Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, porque ocorreu às margens de um riacho chamado Ipiranga. O nosso hino também tem as margens do Riacho Ipiranga, tá certo? Então,
E esse riacho ficava próximo a São Paulo, onde, né, reuniu toda a sua comitiva, né, as pessoas que lhe acompanhavam. Então, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Nosso país, mesmo assim, né, ele se tornou uma monarquia, né? Dom Pedro I foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, ele ainda reinou por 9 anos, ainda ficou aqui. Correto? Mas em 1831, por conta do falecimento, em 1826, de D. João VI, né, seu pai faleceu, quando ele ficou ainda, mesmo assim, nós nos tornamos uma monarquia ainda, mas apenas quando seu pai faleceu em Portugal. Após 9 anos dele aqui, né, quando nos tornamos independentes de Portugal, continuamos ainda sendo governados por alguém de Portugal, no caso, Dom Pedro. Só que quando seu pai faleceu, né, em 1826, o que ocorreu? Ele tinha que voltar para lá porque ele era filho único, né? Ele tinha que voltar para poder governar Portugal, porque naquela época, como a tia disse, o poder passava de pai para filho, certo? Então, a monarquia, né? Então, quando ele voltou, ele teve que voltar para lá, ele já tinha um filho. O filho dele, ele tinha apenas 5 anos de idade, né? Que também era Dom Pedro, e ficou sendo depois coroado como Dom Pedro II. Só que quem tinha obrigatoriamente que ficar, né, era seu filho, né? Pedro de Alcântara. Só que Pedro de Alcântara, né, o filho de Dom Pedro, ele só tinha 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai governar um país, né, uma nação? Então, para eles, né, Portugal, um país muito esperto, para que eles não perdessem, né, foi o que ele fez. Colocou esse homem aí, ó, uma pessoa muito importante, né, tinha um trabalho belíssimo. José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele que ficou, né, orientando Pedro de Alcântara, já que ele tinha só 5 anos de idade. Então, por isso, José Bonifácio de Andrada e Silva é considerado patriarca da independência, tá certo, gente? Porque mesmo, ó, quando seu pai, Dom João VI, faleceu em Portugal, quem ficou governando aqui ainda por 9 anos, que eu disse pra vocês, foi Dom Pedro I. Só que quando o pai dele faleceu em Portugal, ele teve que ir pra Portugal. E ele só tinha também um filho, que era também Pedro. E aí ficou sendo Dom Pedro II, né? Mas como ele só tinha 5 anos de idade, não podia governar, ficou aos cuidados de José Bonifácio. Por isso que José Bonifácio de Andrade e Silva é considerado patriarca da independência. Tá certo, gente? Então, prestar atenção. Aí, aqui nessa outra página, nós temos, nessa outra página aqui, então, de 1822 a 1889, nós tivemos 2 imperadores, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, não é isso, gente? Aí nós vamos ter agora aqui, né, o hino da independência, né? Nós cantamos o hino da independência, o hino nacional, né, em nossa escola, quando ele disse: já podeis da pátria filhos, né, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, primeira estrofe. E assim nós temos, né, hino da independência, temos o hino nacional, tá certo? Hinos belíssimos que nós, quando estamos em aula, né, ativo, nós cantamos, né, de vez em quando, né, para que venhamos a lembrar, né, a resgatar, né, do período da nossa independência, como respeito. Então, meus amores, agora vocês são convidados a pegar o nosso livro de história, né, onde vocês irão ler, né, esse conteúdinho, e em seguida vocês vão fazer a atividadezinha na página 143, depois 147 até a 149, tá certo? Então, caprichem. 7 de setembro, nós sabemos, como a tia disse, considerado o dia da independência. Então, que a ordem e o progresso estejam sempre presentes nas consciências de todos os brasileiros, principalmente daqueles que legislam, né, que julgam e executam as leis.